Oi, tudo bom? Meu nome é Bruna Plantier Castanha, eu sou arquiteta, trabalho na parte de legalização e aprovação já há quase 10 anos. E hoje eu vou fazer uma aula com vocês sobre conforto, isolamento acústico e iluminação, sobre conforto nas habitações. Bom, sobre conforto nas habitações, a parte que é analisada quanto a conforto, normalmente é a aeração, insolação, acústica e iluminação artificial. Essas questões são para você poder fazer uma habitação com uma adequação boa para quem vai habitar e na qualidade suficiente requerida. Então, atualmente, existe uma legislação sobre, que é utilizada, é a norma de desempenho, a NBR 15.575. Essa norma ela foi publicada em 2010, ela teve a sua implementação em 2013, ela é dividida em 6 partes. Ela fala sobre todos os critérios que são requeridos para quanto a conforto da edificação, a qualidade dela. Então, você também tem as questões estruturais, o prazo de validade que você tem que ter para cada uma dessas questões da edificação. Vamos começar com essa parte da norma. Ela é a norma que rege essa questão de desempenho. Você também pode utilizar a norma sanitária do Estado de São Paulo, no caso, mas quem rege inicialmente é a norma de desempenho. Então, a norma de desempenho, ela sendo dividida em 6 partes, essa aula vai ser focada mais na questão de isolamento acústico e iluminação da habitação. A norma ela se divide em 3 principais etapas. Segurança, então ela analisa segurança estrutural, segurança contra fogo, segurança no uso da operação do edifício, da habitação. Ela tem as questões de habitabilidade, a estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico e luminoso, saúde, funcionalidade, conforto tátil e conforto antropodinâmico. Também analisa questões de sustentabilidade, durabilidade, manutenção e impacto ambiental. Todas essas questões são importantes para você ter uma qualidade de uma edificação boa para quem vai habitar o espaço. Essa norma, o intuito dela foi esse, porque antes você tinha diversas normas em setores distintos em que analisava cada ponto. Essa norma ela conglomera todas essas questões para que você possa, num único documento, ter tanto a questão de validade daquele seu projeto ou daquela sua estrutura, daquele seu proposto, quanto você ter o que é requerido quanto à iluminação, à acústica, ao conforto térmico daquela edificação. Então, essa norma ela entrou em vigor em 19/7/2013. Ela não é aplicada para edificações anteriores a essa data, então edificações que foram construídas ou aprovadas naquela data. Ela é aplicada para novas construções. Então, no caso, se eu tenho uma construção já existente e vou fazer uma reforma, ela não é aplicável, você tem que usar outras normas, como Código de Obras ou a sanitária, como eu já disse anteriormente. Então, ela não se aplica para reforma, retrofit ou edificações anteriores ou provisórias. O restante, você deve usar essa norma para você poder estar de acordo com a legislação. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre isolamento acústico. Os projetos e a edificação, ela tem que atender a 3 requisitos sobre isolamento acústico. Ela tem que ter, tem que ser adequada quanto a ruídos externos, então quanto a por exemplo, um pavimento superior ou uma cobertura. Essa é a fachada da edificação, então tudo isso são os ruídos externos à edificação. Então, os ambientes de lazer externos num condomínio, por exemplo, ou um edifício que está num local que é muito barulhento, numa avenida de alto fluxo, por exemplo. Essas são questões que você tem que levar em consideração na hora de fazer o projeto, porque os ruídos externos influenciam o bem-estar da pessoa que está lá dentro. Então, ela é uma questão a ser analisada.
Outro são áreas comuns e privativas, no qual você tem que projetar e os seus materiais têm que ser de acordo para você não ter um ambiente que faça mal à saúde da pessoa por questões acústicas. E o outro são áreas privativas, como a área interna de uma habitação. O que são, né, sob as vedações externas, como eu disse, esse aqui é um trechinho da própria NBR. Elas são consideradas o isolamento de sons aéreos do conjunto, fachada e cobertura, de edificações e o nível de ruído de impacto no piso. Caminhamento, queda de objetos e outros. Para coberturas acessíveis de uso coletivo. Então, isso se aplica tanto para a área de um pavimento superior, por exemplo, quanto para uma cobertura e para as fachadas, como eu disse. Essa questão de isolamento acústico, ela foi muito importante nessa NBR, porque ela faz com que você mostre os problemas de saúde que podem ocorrer quando você não tem um isolamento adequado. Então, essa norma, ela determina qual isolamento que você tem que ter, de acordo com vários outros ISOs e outras NBRs também. Ela se utiliza de outras NBRs para poder fazer essa análise. E essa análise ela é com o intuito de você proteger a pessoa que vai estar lá dentro, você proteger quem vai habitar aquele espaço. A norma ela é analisada, ela é classificada em 3 níveis: nível mínimo, intermediário e superior. Quanto a questões de iluminação e isolamento acústico, é requerido para os projetos o nível mínimo, podendo ser atendidos os níveis intermediário e superior em algum caso, mas o nível aceitável mínimo é o M. Se você não atende a esses requisitos, você está fora da norma, podendo sofrer as consequências de sanções, multas e tudo mais. E ter o seu projeto irregular, de acordo com as normas. Aqui eu coloquei a tabela da NBR, que ela fala quais são os decibéis permitidos mínimos para esse tipo de área. Então, por exemplo, na questão de uma cobertura que você possa acessar e que seja de uso coletivo, por exemplo, uma cobertura que as pessoas conseguem utilizar lá e para o ambiente interno inferior, não pode passar de 55, por exemplo. Esses aqui são todas questões referentes à cobertura. Então, são classificações e são a legislação referente ao ambiente logo abaixo dessa cobertura. Então, esse ambiente ou o entorno dele não pode passar desses níveis. Passando desses níveis, eles não estão atendendo à norma. Então, você tem que, por exemplo, habitação em local com alto nível de ruído, você tem uma classificação interna mais restritiva, porque você já entende que aquele espaço já tem ruído. Então, você já tem que colocar outras metodologias, outros materiais e outros fechamentos, por exemplo, que vão reduzir essa reverberação do som. Então, por exemplo, se você está num ambiente que você tem muito ruído externo, você às vezes tem que colocar janela acústica ou outros tipos de fechamento, materiais, para você reduzir essa reverberação do som e, consequentemente, melhorar a questão do seu nível de desempenho. Mas, lembrando, para essa prova, para vocês estudarem, sempre é importante você atender, no mínimo, o requisito mínimo. Sendo o intermediário superior bom para a pessoa que vai utilizar, mas não é requerido obrigatório. Eu coloquei também sobre a questão do qual é do piso. Então, isso é a análise de som referente a pisos. Então, se eu estou, por exemplo, num edifício habitacional, que eu tenho vários pavimentos, o meu piso tem que permitir uma resistência tal que eu possa atender esses requisitos no meu próximo ambiente, no meu ambiente interno e no meu ambiente inferior, por exemplo.
Então, nesse caso, eu tenho sistemas de piso nas áreas comuns ou de uso coletivo. Quando é assim, eu tenho uma classificação, sendo mínimo, intermediário e superior. Mesma coisa que eu falei do item anterior. O atendimento do nível mínimo é o requerido. Os outros níveis são intenções de projeto. Então, não necessariamente você é obrigado a atender. Você é obrigado a atender o nível mínimo. Então, o nível mínimo para sistemas de piso no pavimentos distintos, separados, por exemplo, seria de 66 a 80 decibéis. No caso de um sistema de uso coletivo, como eu disse, é de 51 a 55. Esses sistemas de análise, eles têm 2 tipos de análise, podendo ser feito o isolamento ou por estimativa. O isolamento ele é mais preciso do que a estimativa do ambiente. Aqui também coloquei a tabela da NBR quanto aos critérios de nível, também sobre o piso. Então, aqui a gente tem o sistema de piso entre as unidades habitacionais, em que você tenha pelo menos um dormitório, você tem que atender a esses requisitos, que são diferentes dos requisitos que você tem que atender no momento em que você não tem esse dormitório, que você não tem essa área de permanência. Então, por exemplo, por isso que os valores são diferentes se eu tenho um sistema sem dormitório ou um sistema com dormitório. No meu sistema com dormitório, ele é um pouco mais restritivo do que o meu sistema sem dormitório, porque justamente esse espaço ele tem que ser tem que ter uma acústica melhor sobre o parâmetro de que se é uma área de uso comum, eu não necessariamente preciso daquele espaço, a pessoa não vai ficar lá permanente. Então, as áreas de permanência como o dormitório, elas têm que ter um acabamento melhor quanto a questões de acústica. Importante falar também que sobre essa NBR, ela acabou acarretando numa melhoria na questão da construção, porque os materiais, os sistemas estruturais e tudo teve que ser um pouco modelado para isso, para essa melhoria, porque antes você não era requerido essa questão de isolamento acústico, por exemplo. Então, antes você fazia uma edificação habitacional, então você não colocava simplesmente uma divisória entre uma habitação e outra, sem levar em consideração qual é esse material, qual é a reverberação do som, qual é a produção do som, se esse ambiente está próximo ou não de, por exemplo, uma área de lazer, que é geradora de barulho. Então, você antes não tinha que ter essa preocupação. Então, uma questão importante a se lembrar é que essa NBR veio para justamente você causar essa obrigação. Você agora é obrigado a ter um mínimo de acústica para uma edificação. Então, atualmente você não pode fazer sem essa característica, porque você pode ser multado ou ter o seu processo indeferido por não atendimento dos requisitos mínimos sobre o parâmetro de acústica. Então, é um ponto que eu queria ressaltar. Normalmente, nessas provas, eles usam essa questão de qual é o parâmetro que eu tenho que utilizar se eu estou num ambiente em que tem um dormitório. Então, é bom dar uma estudada nessa parte, porque normalmente eles utilizam esse espaço do eu tenho um dormitório, ou eu não tenho um dormitório, qual que são os parâmetros que eu tenho que atender. Bom, mudando um pouquinho, eu vou falar um pouco de iluminação. Então, sobre iluminação, eu tenho também os parâmetros requeridos pela legislação. Eu também estou usando a NBR de desempenho. Mesma coisa como o da acústica, ela determina o que eu tenho que atender minimamente para a edificação. Então, eu coloquei tanto as questões de iluminação natural quanto as questões de iluminação artificial. Iluminação natural, eles levam em consideração você a fazer essa análise durante o dia e durante a noite subentende-se que você tem a iluminação artificial para complementar essa questão. Então, essa análise, esses lux, são determinantes sobre uma luz natural, em que pode ser direta ou indireta
naquele ambiente. Então, eu posso ter a luz refletindo de um outro ambiente ou eu posso ter uma janela para aquele mesmo ambiente. Aqui, ele está determinando qual é a luz natural que eu tenho que ter, por exemplo, para salas, dormitórios, copa e área de serviço. Então, essas 60, ele tem que ter, no mínimo, 60 lux de iluminação natural, sendo ela direta ou indireta. Mas, por exemplo, banheiro, corredor, escadas e garagens, eu não sou requerida a ter uma iluminação natural. Então, eu posso ter ela 100% artificial. Não é necessária. Então, eu posso fazer essa distinção. Nesse caso, estou colocando aqui quais são as áreas em que são requeridas iluminação natural, mas você pode complementar elas com iluminação artificial. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre iluminação artificial. A iluminação artificial, então, você pode fazer ela por vários tipos de lâmpada, né? Então, a NBR, essa NBR não determina qual é o tipo de lâmpada que você deve utilizar ou o tipo de qualidade elétrica que essa lâmpada tem que ter. Ela determina, assim, o quanto de lux você tem que ter por ambiente. Então, essa daqui é uma determinação para conforto e segurança nos ambientes que eu tenho a iluminação artificial. Então, por exemplo, a sala de estar, dormitório, banheiro e área de serviço, eu tenho que ter pelo menos 100 lux. Então, nesses ambientes, a minha iluminação e o meu projeto luminotécnico tem que ser feito de maneira a qual eu atendo essa requisição. Lembrando que esses pontos são mínimos. Então, essas são questões mínimas a serem atendidas pela legislação. Você pode ter um projeto luminotécnico que vá além disso. Mas esses aqui são o que é exigido pela lei, pela norma. Então, por exemplo, cozinhas é uma iluminação um pouco mais forte, um pouco mais lux do que uma sala de estar, do que um dormitório. Em compensação, por exemplo, corredores e garagens, eu tenho bem menos. A minha requisição é bem menor, porque não tenho manuseio, não tenho uma tratativa que eu precise dessa iluminação. Então, eles sempre levam isso em consideração. Esses valores são importantes a serem lembrados, porque normalmente, como eu disse, em questões de prova, você tem essa análise. Eles vão dar uma proposta, por exemplo, um ambiente de uma sala de estar que não possui uma janela com iluminação natural suficiente. Qual é a capacidade de lux que eu tenho que atender para estar dentro da legislação? Nesse caso, seria 100, ou acima de 100. Então, é sempre importante ter essas noções de valores, porque esses valores acabam caindo na prova. Então, para vocês poderem responder. Acabou. Bom, aqui são as referências que eu coloquei. Então, como eu disse, eu usei basicamente a NBR 15.575, que fala sobre a lei de desempenho. Eu não coloquei aqui, mas também você pode utilizar a lei sanitária, que fala sobre também iluminação, ventilação, aeração dos ambientes, quais são os requisitos. É importante lembrar que essas duas leis são muito importantes para as edificações. A ANBR de desempenho ela é requerida para diversas áreas e ela te determina qual é a validade do seu, por exemplo, seu sistema estrutural, da sua iluminação, do seu sistema acústico. Ela te dá umas determinações sobre quais são os prazos que você tem que ter essa edificação de acordo e resistindo com os parâmetros determinados.